Se você entrou nesse vídeo, é porque você deve estar se perguntando: o que é o estoicismo? O estoicismo é mais do que uma filosofia, é uma forma de viver, de enfrentar o caos com clareza, de cultivar paz em meio à tempestade, de dominar a si mesmo em vez de tentar dominar o mundo. O estoicismo faz você se tornar alguém racional, pois ele faz a pessoa pensar antes de agir, não agindo no impulso, mas sim racionalmente. O estoicismo faz você agir sem desespero em situações difíceis, desesperadoras ou aterrorizantes. Ele faz você conseguir raciocinar antes de qualquer ação. Ele te torna alguém refletivo, calmo e sábio. Ele valoriza a natureza tanto a humana quanto a do mundo. A natureza humana pode ser descrita como coisas naturais que necessitamos, já a do mundo são as paisagens, rios e animais. Um estoico convive com a natureza sem reclamar do clima ou da temperatura, pois o estoico sempre reflete com: isso está ao meu controle? Se sim, ele pensa e age. Se não, ele segue a vida normalmente só aceitando. A natureza humana também é respeitada. Um estoico sabe que sentir emoções, desejar alimento, descanso e companhia são partes naturais da existência, mas o que diferencia ele é como ele lida com impulsos. Um estoico caminha com o mundo natural. Ele deve viver em harmonia com ela, sem queixas, resistências, mas sim com aceitação e coragem. A origem do estoicismo. O estoicismo nasceu em Atenas por volta do ano 300 a.C., com Zenão de Cítio, mas floresceu mesmo em Roma, com nomes como Sêneca, Epiteto e o imperador Marco Aurélio. Eles escreveram vários livros sobre a filosofia, contando suas vivências e o modo de viver. Não era só uma filosofia de salão, era vivida em meio ao poder, à escravidão, à guerra e mesmo assim buscava a virtude como o maior bem. Independente de qualquer situação ou classe, um estoico vive reflexivamente e racionalmente. Os pilares do estoicismo. O estoicismo se apoia em quatro pilares principais: sabedoria, saber o que é certo e agir com razão; coragem, enfrentar o medo e a dor e a morte com firmeza; justiça, tratar os outros com equidade e respeito; temperança, ter controle sobre os desejos, emoções e ações. Como viver como um estoico hoje? Ser estoico não é se fechar para o mundo, é olhar para ele com lucidez, agir racionalmente antes de dar alguma resposta ou fazer alguma ação, refletir se está sob o meu controle as coisas e entender que no mundo coisas vêm e vão, e que tudo e todos é temporário. Você deve aproveitar sua vida aqui na Terra, pois um estoico valoriza a qualidade de como foi vivido e não o tempo que se passou na Terra. Um estoico convive com perdas e erros, mas não persistindo, pois é necessário conviver com eles para aprender algo e lembrar dos momentos bons com a pessoa que você perdeu. Hoje, o que você pode fazer para se aproximar ou se tornar um estoico é acertar o que você não pode controlar, melhorar o que depende de você, praticar o bem sem esperar retorno, refletir todos os dias. Agir assim é digno de um ser racional? O estoico moderno não foge do mundo. Ele age com firmeza, pensa com clareza e aceita com serenidade. Epicteto e sua perna quebrada. Epicteto era um dos estoicos mais sereno, calmo e muito racional. E ainda assim, ele era um escravo. Epicteto, mesmo sendo escravo, vivia como um estoico e sempre tinha uma postura serena diante de adversidades. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A história de sua perna quebrada foi assim. O dono de Epicteto era cruel. Um dia, irritado com a serenidade dele, ele acabou torcendo a perna de Epicteto. Epicteto disse calmamente: se você continuar, vai quebrar a minha perna. E ela acabou quebrando. Epicteto olhou e disse: eu avisei que iria quebrar. Epicteto não gritou, não reclamou, porque sabia, a dor é física, mas o sofrimento é uma escolha da mente. Epicteto conviveu a sua vida inteira com a sua perna quebrada. Ele nasceu por volta de 50 depois de Cristo e morreu por volta de 135 depois de Cristo. Assim vivendo até os 85 anos de idade, aleijado. Epicteto não escreveu livros, mas um de seus discípulos, Arriano, documentou seus ensinamentos. 3 livros de Arriano sobre Epicteto e seus ensinamentos: Discursos, Enchiridion
ou Manual de Epicteto e fragmentos. Sêneca, sobre os benefícios e a arte de não esperar nada. Sêneca era um orador romano e um dos principais representantes do estoicismo, nascendo em Córdoba, na Espanha, por volta de 4 a.C. e acabou falecendo em 65 d.C., por ordem do imperador Nero. Sêneca escreveu uma obra que falava sobre os benefícios, que pode ser muito bem aplicada na nossa época, pois vivemos numa era de trocas. Dou para receber, ajudo esperando algo em troca. Mas e se a verdadeira virtude estivesse justamente em oferecer e esquecer? Sêneca tinha uma resposta clara: o valor do benefício está na intenção, não na recompensa. Para Sêneca, um benefício é um ato de generosidade, sendo material ou imaterial. Para ele, não importa o valor do que foi dado, mas sim com qual a intenção que se dá. Pessoas que não oferecem com pureza de coração praticam uma virtude, mas aquele que espera algo em troca não deu nada e sim apenas negociou. Sêneca afirma: quem dá esperando algo em troca já está sendo pago pela expectativa. Por que esperar algo, sendo que você acabou dando um benefício e não um empréstimo? Sêneca afirma que empréstimos podem ser cobrados, menos um benefício. Para ele, pessoas sábias dão e esquecem, mas os ingratos recebem e se revelam. A intenção importa mais do que o resultado. Um benefício pode ser mal interpretado, recusado ou virar motivo de conflito, mas nada disso vai invalidar sua virtude. Se a intenção foi boa, você cumpriu seu papel como estoico. Um convite para você refletir. Ser estoico não é sentir profundamente e ainda assim escolher a razão, a virtude, a paz interior. Todos os dias o mundo te testa, mas a pergunta permanece: você quer viver como um escravo das circunstâncias ou como um senhor de si mesmo? Opa, tudo bem? Tô só passando para avisar que os conteúdos desse canal vai ser nesse estilo de filosofia e contos filosóficos. Se quiser compartilhem, deixe o like e se inscreva. Obrigado.